Teleaula Parnamirim. Bom dia, pessoal. Sou o professor Eduardo, professor de redação e de língua portuguesa do cursinho. Vamos já direto para a nossa aula de hoje. Nosso assunto será conjunções coordenativas. É um assunto que, para quem vai fazer a prova de IFRN, o exame de seleção, é um assunto que tem sido muito recorrente nas últimas provas. Por exemplo, a gente aprende essa tabela já no 8º ano, né? Vocês que estão em casa, que cursaram o 8º ano passado, lembram que esta tabela estava no livro de 8º ano de vocês. Então, geralmente, o que é que a gente faz? A gente aprende, até decora, né, professor? Vamos aprender aqui, as conjunções aditivas. E nessas conjunções aditivas, você tem a mais usada, que é a conjunção e. As adversativas, a mas, que é a mais usada, porém, todavia, contudo. Então, nesta tabela, você aprende justamente essas. Nesta tabela, você aprende que essas conjunções, elas são substituídas, ou podem ser substituídas. As questões são exatamente isso, como vocês veem nessa questão aqui. Por exemplo, observa que esta questão, ela pede para você substituir a conjunção, substituir a conjunção por uma outra que tenha o mesmo sentido, tá? Então, por isso a gente volta à mesma tabela. A questão aqui é com a conjunção mas. Essa conjunção mas, ela pode ser substituída. Como você lembra da tabela, desta tabela aqui, que ela é sinônimo de porém, todavia, contudo, não obstante, no entanto, entretanto, etc. Você aprendeu isso, aí basta você recorrer à sua memória e fazer essa substituição. Então, a maioria das questões, vi aqui é do Proitec 2018, tá? Então, aqui, o do exame de seleção de 2012, por exemplo, pode substituir, sem prejuízo de sentido, a palavra pois. Aí, mais uma vez, eu retorno à tabela, à minha memória, e vejo que a pois é uma conjunção conclusiva, tá? Mas, essa questão, ela tem uma falha, tá? Por exemplo, quando você faz essa prova, você vai encontrar, é comum você encontrar, às vezes, questões que foram mal elaboradas. Neste caso aqui, esta é uma questão mal elaborada, porque, olha só, pode substituir, sem prejuízo de sentido, a palavra pois por. Por que eu estou dizendo que essa questão está mal elaborada? Porque ela coloca duas opções aqui viáveis, que é a letra D e a letra B. Por quê? Se você for recorrer mais uma vez à tabela, você vai ver na tabela que o pois ela pode ser uma conjunção explicativa e conclusiva. Então, estas questões e outras a gente vai debater durante esses nossos momentos do cursinho aqui, tá? Mais uma vez, exame de seleção 2013, você tem aqui. Agora, esta questão você pode até perguntar, professor, o senhor está equivocado aqui? O senhor está colocando um advérbio, está falando de conjunção, está colocando um advérbio? Não, espera aí. Observa que o cara que elaborou essa questão, ele está justamente brincando com o seu conhecimento. Olha só, está testando, é aquela famosa questão capciosa, tá? Observa aqui que ele colocou o advérbio mais. A gente aqui do Nordeste tem mania de falar assim, mais. Eu esqueci, mais amanhã. A pronúncia não quer dizer nada não, tá? O problema é que na escrita existe uma diferença entre mas e mais, ok? Então, mais com i é advérbio, mas sem i é conjunção. É justamente o que nós estamos estudando, a conjunção, ok? Então, observa só. Ele colocou aqui o mais na questão sendo adversidade. Ele quer confundir você. Então, preste atenção nessas horas. Nada que uma leitura bem feita na hora da prova não vai te ajudar, tá bom? Então, voltando aqui, lembra, não esquece. Mais com i é advérbio, aquele de quantidade. Ele comeu demais. Mais com i. Agora, mas sem i é conjunção. Ele veio, mas esqueceu de trazer o presente, mas, tá bom? Agora, professor, eu posso pronunciar mais? Tranquilo. Nós temos essa liberdade na pronúncia. Aqui, nosso sotaque, né, nordestino é diferente do sotaque de outras pessoas por aí. Mas, enfim, isso não é o caso agora. Vamos à questão, mais uma vez.
aqui questão também de substituição, ainda com a palavra mas, com a conjunção mas. Então, aqui eu quero que vocês prestem muita atenção que estas conjunções elas vão ser trabalhadas no sentido de substituição na maioria das vezes, tá? No entanto, aqui essa questão ela é um pouco diferente, considerando o registro formal da língua. Ele quer agora que você vá para o registro formal, ou seja, para a norma culta da língua portuguesa, tá? Para a gramática propriamente dita. Mantendo-se no sentido original, assinale o vocábulo que substitui o trecho, também é substituição, mas ele quer que você substitua entendendo que existe uma norma, existe um padrão, nós chamamos de norma padrão ou norma culta, tá? Enfim, agora, outra coisa que a gente pode entender quando se estuda as conjunções é a questão do valor semântico. Nós estávamos vendo aqui questões que víamos apenas a substituição de uma conjunção por outra, o mas pelo porém, pelo todavia. Agora, eu quero que vocês prestem atenção na substituição, considerando também o sentido desta palavra. Tá? Veja que o mas ele dá a ideia de adversidade. Se você for ver lá na tabela, você lembra que o mas é uma conjunção adversativa, dá a ideia de adversidade, dá a ideia de contrário, de oposto. Vou dar um exemplo. Eu falo muito isso lá na sala de aula com os meus alunos, lá no Silvino, que quando você começa a elogiar uma pessoa, a pessoa é muito inteligente, a pessoa é muito culta, a pessoa é muito... Tá, eu gosto muito de estar com aquela pessoa, mas, preste atenção, na hora que você colocou o mas, você estava falando de bem da pessoa, estava falando assim, mas você colocou o mas agora, o que vai acontecer? Você vai começar a falar mal, ou pelo menos vão colocar um defeito na pessoa. Então entenda que todas as vezes, isso no texto também funciona assim. Você está escrevendo um texto e você de repente percebe que você usou um mas, tudo que você vai estar dizendo agora está contradizendo, está sendo o contrário, o oposto do que você disse antes. Tá ok aqui? Então, vamos ao valor semântico. Vamos entender as 5 conjunções coordenativas e seu valor semântico. Por exemplo, João foi à feira e comprou banana. Veja, eu tenho aqui a conjunção e. Eu quero que vocês prestem muita atenção. Quando a gente vai definir conjunção, a gente diz assim, conjunção é uma classe de palavra que une termos semelhantes ou orações, tá bom? Termos semelhantes ou orações. Por exemplo, João e Maria. Eu tenho João e Maria. Esse e, essa conjunção e, ela junta João e Maria. João é um substantivo próprio, Maria é substantivo próprio. Neste momento, eu tenho 2 termos semelhantes. Por isso que faz jus à definição de conjunção. Conjunção é a classe de palavra que une termos semelhantes e orações, que é o caso aqui da gente. Eu estou juntando 2 orações. João foi à feira. Pronto, essa é a primeira oração. A segunda oração, e comprou banana. Neste momento, observe que você tem aqui 2 orações ligadas por uma conjunção. Chamamos de conjunção aditiva. Olha aqui, por que eu coloquei esse sinal de mais? Vocês podem, observa aqui na nossa lousa mágica, que está muito linda aqui, preste atenção. João foi à feira. Eu tenho uma coisa boa. E a feira é porque o cara está com dinheiro, o cara trabalhou. Então, você não vai para a feira para passear. Algumas pessoas até vão, mas o que é que acontece? Não é o combinado. Você vai à feira para comprar, né? Então, veja só. João foi à feira. É coisa boa. É coisa positiva. E comprou banana. Comprar é coisa boa também. Então, veja, 2 orações com valor semântico positivo. Então, é isso que as conjunções aditivas fazem. Elas juntam exatamente termos semelhantes, inclusive no valor semântico. Eu tenho aqui 2 orações positivas. 2 orações com valor semântico positivo. Beleza. Agora, João se foi e deixou saudades. Ir embora é uma coisa ruim. Não é positivo, não, tá? É negativo isso. Deixar saudades também não é uma coisa boa. Saudade não é coisa boa. Ninguém quer ter saudade, ninguém quer sentir. E a gente quer ter as pessoas próximas a gente. Nesse caso, João se foi e deixou saudades. Agora eu tenho 2 orações com valor semântico negativo. Então, entendam o que eu quero dizer para vocês nesta aula de hoje. Eu quero dizer que a conjunção aditiva e, ela junta orações com valores semânticos iguais, ou positivos ou negativos. Até aí tudo bem? Então, olha só.
Resumindo, você entende que a conjunção aditiva, ela junta, ela soma, ela adiciona orações com valores semânticos positivos ou negativos. Porque se foge dessa regra, a gente vai para o valor semântico das conjunções coordenativas, que é o caso do mas, que eu estou utilizando aqui hoje. João se foi, mas não deixou saudade. Veja só. Ir embora, como nós já falamos, não é uma coisa boa, é uma coisa ruim. Não deixar saudades é uma coisa boa, tá? Não ter saudades é uma coisa boa. Então você observa aqui, ó, como a gente falou no início, as orações com valores negativos e positivos são aditivas. Aqui não. Aqui eu tenho uma oração com valor negativo, valor semântico negativo, e um valor semântico positivo. Então, esta é a função das conjunções adversativas. Juntar orações com valores semânticos opostos. Por isso que é uma conjunção coordenativa adversativa. Tá? Da mesma forma, você tem aqui, João estudou, mas não passou. Olha, estudar é uma coisa boa. Tá? Diga-se de passagem, vocês estão em casa agora estudando. Estudar é uma coisa boa, mas não passar, gente, não vou nem falar para vocês, não é uma coisa boa. Então, observa aqui, João estudou, mas não passou. Nesse caso, você tem uma coisa boa e uma coisa ruim. Então, valores semânticos opostos. Até aí tudo bem? Então, olha só, resumindo, as conjunções adversativas, elas juntam orações com valores negativos e positivos, positivos e negativos. Ok? Muito bem. Agora nós temos, nessa tabela de conjunções, as conjunções conclusivas e explicativas. Não fui trabalhar porque estava doente. Aqui eu quero que vocês prestem muita atenção numa coisa. Eu tenho duas orações. Não fui trabalhar. Porque estava doente. Eu tenho outra oração. Olha aqui. Não ir trabalhar é uma consequência. Tá? E estar doente é a causa de não ter ido trabalhar. Eu quero que vocês só coloquem na cabeça de vocês uma coisa. É que, para explicar, eu uso uma consequência e depois a causa. Toda vez que eu vou explicar alguma coisa, eu digo o que aconteceu e depois eu digo por que aquilo aconteceu. Então, consequência e causa. Então, este é o exemplo de uma oração coordenada, por exemplo, uma oração coordenada sindética explicativa. Mas as classificações não nos diz agora, para nós não é interessante. Mas vamos aqui agora para as conclusivas. Eu estava doente, portanto não fui trabalhar. Quando eu digo isso, eu estou fazendo o quê? Olha, aqui eu primeiro coloquei a causa. Eu estava doente, portanto não fui trabalhar. Então, na lógica, quando você chega a uma conclusão, primeiro você expõe a causa, depois você expõe a consequência. Tá bom? Ok, então, conclusão é causa mais consequência. Agora, para fechar a tabela das 5 conjunções, eu tenho agora as conjunções alternativas. A conjunção alternativa, antes que você me pergunte, eu quero que você entenda que a conjunção alternativa ela tem duas funções. Ela dá a ideia de escolha, que é o caso aqui, ó, ou escolha, ou alternância. Vamos aos exemplos. Alternativa. Ou trabalha ou morre de fome. Aqui você tem uma escolha. Quem sabe é você. Então, veja bem. Ou trabalha ou morre de fome. Então, veja quando eu uso ou, eu tenho aqui, no caso, uma escolha. Então, este uso de ou expressa para mim escolha. Diferentemente de ora fala comigo, ora não fala. Sabe aquelas pessoas bipolares que, sabe, algumas pessoas nem são, tá? Às vezes só são mal educadas mesmo. Mas voltamos aqui à aula. Então, a conjunção alternativa, ora fala comigo, ora não fala. Neste caso aqui, eu quero que vocês entendam que este ora, ela me dá a ideia de alternância. Ora uma coisa, ora outra. Ok? Então, isso aqui é a conjunção, é o uso da conjunção alternativa. Por hoje, eu quero que vocês entendam que é uma aula simples, é a nossa primeira aula do cursinho com vocês, tá? Escolhi esta aula porque são questões muito recorrentes, como eu coloquei aqui para vocês, tanto no Proitec como no exame de seleção. Detalhe, parece-me que ontem era o prazo de pagar o boleto do Proitec. Quem não pagou, por favor, entre em contato depois com os seus gestores, o pessoal lá da escola, entre em contato comigo ou com o LAMEC. Mas lembre-se que ontem foi o prazo de pagar o boleto do Proitec. São questões muito recorrentes no exame de seleção e no Proitec. Então,
Observem isso aí. Eu sugiro que vocês façam as atividades do livro de vocês, o livro de linguagens, o livro lá que vocês estão usando, está lá na página 139, tá? Vocês vão lá, o assunto está completinho, orações coordenadas, já tem os exercícios, você vai respondendo e vai treinando isso aqui que a gente falou, tá? Por quê? Porque tem pouco tempo para você se preparar, tá? E você está concluindo o ano letivo, tá? É uma questão de conhecer as orações coordenadas também, porque é um assunto de 9º ano, tá bom? No mais, estaremos depois aí disponíveis para tirar dúvida, depois vou disponibilizar meu e-mail, podem me procurar nas redes sociais, se tiver dúvida pode falar comigo no meu Instagram, Prof. Dudu, tá bom? E aí a gente vai trocando as ideias e eu vou te ajudando na medida do possível. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula, se Deus quiser. Teleaula Parnamirim.